nossa aula no dia 1º de junho de 2021. Hoje vamos dar continuidade aos sistemas de governo, né, e vamos trabalhar, então, o funcionamento, né, desses 4 sistemas de governo que nós comentamos na aula passada. Né, o sistema presidencial, o sistema parlamentar, o sistema semipresidencial e o sistema diretorial. Só lembrando, brevíssima recordação do que nós falamos na aula anterior, né? Esses sistemas de governo, né, são estruturas jurídicas, legais, constitucionais, instituições que são criadas para servir à democracia, né? Para permitir, então, um funcionamento adequado de uma democracia, especialmente eles dizem respeito à democracia representativa, né? Aquela democracia que se exerce por meio de representantes, né, onde escolhemos os nossos representantes. Aqui no Brasil, que é uma federação, nós temos representantes. Ei, Milene, tudo bom? Nós temos representantes em 3 esferas de entes federados, né, que são os municípios, e ali, então, nós votamos e escolhemos o prefeito dos municípios e os vereadores, né, que são os legisladores do município. Nos Estados-membros também, um ente federado, né? O Estado-membro é um ente federado, integra a nossa federação, assim como o município é ente federado também, né? Nós vamos ver isso mais adiante quando estudarmos o federalismo. E no Estado-membro, então, nós elegemos o chefe do executivo, né? O governador e os deputados estaduais. E no nível federal, na União, nós escolhemos a presidência da República e os deputados federais e senadores. Então, no nível da União, é um sistema bicameral, são 2 câmaras, né, que vão elaborar as leis conjuntamente, a Câmara de Deputados federais e o Senado. Enquanto nos Estados-membros e no município, o nosso sistema é unicameral, né, apenas uma Câmara. Existem outros sistemas, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Estados-membros existem senadores também estaduais. Então, existem os senadores federais, que representam os Estados-membros, e os senadores estaduais, que representam as regiões, né, os condados, que são equivalentes aos municípios aqui no Brasil. Tá? Mas aqui nós não temos essa figura do senador estadual. Temos o Senado Federal, onde estão os representantes dos Estados-membros, no Senado Federal, como a segunda Câmara, né, legislativa na União. E aí, então, nós mencionamos que esse sistema de governo a gente extrai justamente dessa relação entre o executivo e o legislativo. Né? O nosso judiciário, ele não é eleito, existem judiciários eleitos. Nos Estados Unidos, por exemplo, no nível do condado, né, o juiz ele é eleito. Aqui nós não temos um juiz municipal. Né? Esse juiz se encontra nas cidades espalhadas pelo Brasil afora, né, que são esses juízes estão presentes em comarcas espalhados, né, em várias cidades. Nem toda comarca corresponde a um município. Você tem algumas comarcas que incluem vários municípios, quando são pequenos, população pequena, com pouco movimento, mas existem, né, centenas de comarcas aqui em Minas Gerais e pelo Brasil afora, que é o juiz estadual. Né? Esse juiz não é municipal. Então, esse juiz está presente, espalhado pelas cidades brasileiras, pelas cidades de Minas Gerais, são juízes estaduais. Bom, depois nós vamos ver no federalismo como é que funciona isso. Júlia, obrigado aqui por você. Deixa eu anotar aqui o seu e-mail, então, que eu te mando o livro, assim que eu encontrar. Bom, anotado. Então, voltando, então, nós estamos falando, no caso do Brasil, o sistema de governo adotado pela Constituição Federal para os 3 níveis, né, de entes federados, União, Estado e Município, é o sistema presidencial. Né? Então, no município, nós temos um presidencialismo,
O município não tem, como eu disse, não tem um judiciário, mas tem executivo e legislativo. Nos Estados-membros também é o sistema presidencial, só que não se utiliza o nome presidente, né? Se utiliza o nome governador, no município o nome prefeito, na União o nome presidente. Mas o sistema presidencial é adotado nas três esferas, na União, nos estados e nos municípios. Existem outros estados, né, pelo mundo afora, onde há uma variação. Né? Muitas vezes você tem, por exemplo, na União um sistema parlamentar ou um sistema presidencial, nos estados, né? Quando são federações, é óbvio, né? Nos estados também variações do sistema parlamentar. Então, não é obrigatório ter essa uniformização que a gente tem aqui no Brasil. Né? Seria, inclusive, interessante, do ponto de vista do federalismo, da descentralização, que se permitisse que os Estados-membros escolhessem o seu próprio sistema de governo. Se parlamentar, presidencial, diretorial ou semipresidencial, a mesma coisa do município também. Permitir o município, com liberdade, de escolher o seu próprio sistema de governo também, entre esses quatro, né, as variações, as diversas variações desses quatro grandes sistemas de governo. Isso não tem problema, né? Entretanto, isso nunca ocorreu no Brasil. Nós temos, então, portanto, uma simetria, né, entre União, Estado e município no que diz respeito ao sistema de governo, né, que é o mesmo para essas três esferas. Bom, começamos então. Na aula passada também nós fizemos uma representação gráfica, né, que foi esse desenhozinho que eu fiz aqui para vocês, né, e começamos então pelo sistema presidencial. O sistema presidencial, que é esse sistema aqui onde há, portanto, uma plena separação de poderes, né, e com mecanismos de controle entre esses poderes, que nós chamamos então, que vem do direito norte-americano, mecanismo de checks and balances, e que no Brasil é chamado de freios e contrapesos. Né? O que seria isso? Mecanismos onde os poderes se controlam buscando um equilíbrio entre os três poderes. Então, o que se busca no sistema presidencial é o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Mas nós mencionamos também, na aula passada, que esse equilíbrio nem sempre existe. Né? Por quê? Porque o que a gente busca, né, na lei, na Constituição, por meio desses mecanismos, é esse equilíbrio, que nenhum poder se sobreponha ao outro poder, mas só que a realidade era muito mais complexa. Então, há jogos políticos, né, jogos de poder, que faz com que, muitas vezes, esses poderes se desequilibrem e algum poder se sobreponha a um outro poder. Eu mencionava também, né, na aula passada, que, por exemplo, no sistema presidencial norte-americano, que é um sistema bom, eu já falei bicameral no nível da União, dos estados, que esse sistema presidencial norte-americano ele é bipartidário de fato. Né? Nós já comentamos também esses conceitos de unipartidarismo, bipartidarismo, pluripartidarismo e multipartidarismo. No sistema norte-americano, é um sistema bipartidário de fato. O que significa isso? Que existem vários partidos políticos, mas desde sempre o Partido Democrata e Republicano eles se revezam no poder. Então, você tem um sistema bipartidário de dois partidos, né, real. Embora existam vários partidos, esses dois partidos se revezam no poder, são os partidos mais fortes, uma vez que são os partidos são os mais ricos, estão organizados em todos os condados, né, em todas as cidades dos Estados Unidos, em todos os estados, né, são os partidos que recebem as doações, né, então, e que, por causa desse motivo, né, ele consegue fazer muito mais candidatos, lembrando que nós mencionamos também como que as eleições dos Estados Unidos da América são caríssimas, né, então elas têm que ser financiadas por empresários, pessoas muito ricas, os gastos, né, para numa campanha eleitoral são altíssimos. Né? Para a presidência da República supera US$ 1 bilhão. É muita grana, é muito tempo de campanha, é muito dinheiro, né, envolvido. E as doações vão para esses dois principais partidos que, né, tomaram a cena política norte-americana desde o século XIX, né, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Bom, e aí então, né, a gente lembrou que pode existir, por exemplo, muitas vezes onde o presidente da República ele seja, por exemplo, democrata, mas a maioria na Câmara ou no Senado seja republicana. E pode, então,
a maioria do Senado e ou da Câmara impedir o normal funcionamento da presidência da República. Então, nesse momento, você tem uma preponderância do Legislativo, né, e um impedimento do Poder Executivo de exercer sua função. Isso a gente viu várias vezes, né, acontecer no Brasil e nos Estados Unidos. No caso norte-americano, a gente viu isso acontecer durante o governo Trump, né, no governo Obama também aconteceu, onde, por exemplo, eu mencionava a aula passada, isso é muito importante a gente lembrar também, que o executivo, para governar, né, ele precisa do legislativo. Né? A presidência o presidente não governa sem o apoio do legislativo. Ele precisa do legislativo para aprovar os seus programas, o seu programa de governo, né? Aprovar a lei orçamentária, o plano plurianual. Então, ele governa com leis. Se o legislativo quiser impedir o governo, impede. E é o que a gente viu acontecer durante várias semanas nos Estados Unidos, e o que a gente viu acontecer aqui no Brasil também durante todo o segundo governo Dilma Rousseff, né, onde o partido que integrava o governo, né, que era do vice-presidente, o PMDB, impediu, junto com outros partidos, o funcionamento do governo, impediu a realização do governo. Né? Então, isso é muito complicado e nós vamos ver os detalhes disso, como é que funciona, né, nessa relação com os partidos políticos, né, com o unipartidarismo, o bipartidarismo, o pluripartidarismo e o multipartidarismo. O sistema brasileiro é um sistema multipartidário, nós temos vários partidos políticos. No Brasil, hoje, em torno de 30 partidos políticos. Né, e muitos desses partidos representados na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas dos Estados-membros. Bom, o sistema presidencial, então, ele é marcado por três principais características. A primeira característica, então, nós já mencionamos, que é a busca da plena separação de poderes e o equilíbrio entre os poderes. Tá? Essa é a busca, o texto, então, ele vai se aperfeiçoando, no sentido de fazer com que os três poderes se relacionem de forma harmoniosa para que o governo funcione, para que o sistema de governo funcione, né, e esses poderes se fiscalizem, né, os três poderes. Nós mencionamos também na aula anterior como que existem constituições que mencionam 5 poderes, como a Constituição da Venezuela também, a Constituição do Brasil, de 1824, tinha 4 poderes, um poder moderador também, né, e existem várias funções do Estado, né, que se equiparam a poderes, né, como no caso do Brasil, o Ministério Público, que pode ser, sim, visto, né, sem nenhum medo de falar errado, né, pode ser visto como um quarto poder, né, o Ministério Público aqui no Brasil, a partir da Constituição de 1988. Nesse sistema presidencial, então, a primeira característica é essa busca, né, do equilíbrio entre os três poderes a partir dos mecanismos, né, de freios e contrapesos, de controle entre os três poderes. Vai ocorrer, entretanto, momentos onde pode ocorrer uma preponderância do executivo, outro momento uma preponderância do legislativo, outro momento uma preponderância do judiciário, coisa que aconteceu aqui no Brasil também recentemente. Nós vimos aqui no Brasil algo que é uma distorção, isso não é bom, não. Nenhum poder deve se destacar em relação aos outros, né? Mas a gente viu um momento de um judiciário, viu não, de certa maneira ainda estamos vendo, embora, né, diminui um pouco, mas um judiciário muito ativo, inclusive com o chamado ativismo judicial, com ativismo político, né, intervindo na gestão política, intervindo nas questões, né, das decisões políticas dos outros poderes. E isso, como eu disse, isso não é bom, não. Né? Isso é uma distorção do sistema, não é a função do judiciário estabelecer políticas públicas, né, nem afetar, né, a política e a vontade popular. Né? O judiciário ele deve ser imparcial, embora a gente saiba que as pessoas não são neutras, né, e ele tem que aplicar, interpretar a lei, né, aplicando essa lei, a norma, né, no caso concreto. Bom, a segunda característica do sistema presidencial é a existência do acúmulo de funções na pessoa do presidente da República. Então, o presidente da República, ele é simultaneamente chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração pública civil,
chefe da administração pública militar. Né? Então, ele exerce simultaneamente três funções de chefia muito importantes. Chefia de Estado, o que, que seria? Então, vou trazer um conceito breve e depois a gente problematiza isso. A chefia de Estado é a de representação do Estado brasileiro nas relações internacionais. Né? Então, essa função de chefia de Estado ela é uma função simbólica. E que, entretanto, a gente fala, ó, a função simbólica, então ela é menos importante? Não, ela é muito importante. Né? O presidente da República é um símbolo nacional. Então, imagina se a gente escolhe um presidente da República ruim, né, horroroso, péssimo, despreparado, vamos supor que aconteça essa hipótese assim, né, e esse sujeito vai representar o Brasil nas relações internacionais, né, comércio internacional, com outros chefes de Estado. Imagina o vexame que nós não passaríamos. Então, o presidente da República, ele é chefe de Estado, ele é um símbolo nacional, claro, sempre supondo, né? Ele é um símbolo nacional. Além disso, ele é um chefe de governo. Como chefe de governo, ele é que escolhe os ministros, aqueles que vão assessorá-lo nas decisões políticas do dia a dia, nos diversos campos em que o Estado tem responsabilidade. Pois é, a Lei de Segurança Nacional, depois a gente pode comentar isso aí, né? Essa lei não foi recepcionada, é errado aplicá-la, mas depois a gente comenta isso aí mais adiante. Então, ele vai escolher os ministros, que são aquelas pessoas encarregadas de assessorá-lo nas decisões, nas mais diversas áreas onde o Estado, hoje, tem o dever de agir. Né? Então, ele vai escolher o ministro da Saúde, né, que entenda de saúde pública, por exemplo, né? Quando vai escolher, por exemplo, uma assessora que vai falar sobre políticas de saúde na área de infectologia, né? Ela deveria ser formada em infectologia, talvez saber a diferença entre um protozoário, né, e um vírus, né? Coisa que às vezes não acontece. Então aí o presidente ele tem o cuidado de escolher as pessoas, né, que melhor entendam dessas áreas para assessorá-lo na construção dessas políticas públicas. Então, você vai ter isso na área da saúde, na área da economia, pois é, tá coisa. Na área da saúde, na área da economia, na área das mais variadas, da transporte, comunicações, telecomunicações, né, educação e assim por diante. Tá? Então, ele é chefe de governo, como chefe de governo, ele escolhe. Né, isso é uma coisa absurda, né, no Brasil, muita gente. Ele vai escolher cerca de 20 mil cargos de confiança. É óbvio que a gente não tem, né, assim, pessoas de confiança e não tem nem, né, 5 pessoas de confiança. A ideia é, então, um governo com partidos políticos, né, organizados, com programas, né, e que aí, então, entre essas pessoas, né, se escolha pessoas gabaritadas que possam exercer essas funções de confiança, esses cargos de confiança, de livre nomeação e livre exoneração, né, da presidência da República. Né? E ele é também chefe, portanto, chefe de governo. Então, como chefe de governo, ele constrói as políticas públicas, né? Escolhe os seus assessores que vão ajudar a montar o seu governo. Então, ele vai escolher quais são as políticas públicas dessas diversas áreas que eu mencionei: economia, educação, saúde, transporte e assim por diante. Além de chefe de governo, ele é também chefe da administração pública, civil e militar. Então, aí já é uma função técnica. Então, veja bem, voltando aqui. Você tem lá o presidente da República, é chefe de Estado, função simbólica, de representação nacional, dos valores nacionais, internamente e nas relações internacionais. Como chefe de governo, ele escolhe as políticas públicas e vai escolher, então, os seus ministros, assessores políticos, né, que vão ajudá-lo a construir as políticas públicas nessas diversas áreas onde o Estado é obrigado a atuar para gerar bem-estar para a sua população, desenvolvimento, segurança, né, saúde, educação, etc. E também chefe da administração. Aí já é uma função técnica, por quê? Aí ele vai escolher os técnicos
responsáveis pelo funcionamento diário, né, o dia a dia do funcionamento da administração pública civil e militar. Então, o presidente da República, ou a presidenta, né, a presidência da República nomeia, escolhe esses administradores, né, um diretor de um hospital público, né, o reitor de uma universidade pública, né, um general de exército, um brigadeiro, um almirante, os generais, brigadeiros. Então, ele vai escolher essas pessoas que vão estar na administração pública civil e na administração pública militar, atuando, né, aí já dentro de uma lógica técnica. Então, aí ele é aquele que vai escolher aquele técnico gabaritado para fazer funcionar, né, o dia a dia da administração pública. Então, vamos entender essa diferença entre o que seria governo e administração. Vamos pegar um exemplo na saúde, né? Então, no governo, ele vai montar aquela equipe da saúde que vai ajudá-lo a construir as políticas públicas na área de saúde, né? Então, ali você tem políticos e pessoas que entendam daquela área para construir as políticas, né, de saúde preventiva, saúde curativa, etc. Tá? Então, vai montar ali as políticas na área de saúde, se o governo vai investir em saúde pública, em mais saúde preventiva, como que vai ser o investimento em saúde preventiva, né, como vai ser o investimento em saúde curativa. Então, essas escolhas políticas estão no plano do governo. Agora, quando a gente fala na administração, é a gestão do dia a dia. Então, já é aquele gestor que é, por exemplo, o diretor do hospital público, né, ou o diretor de uma escola pública, ou o reitor de uma universidade pública. Aí esse cara ele vai ver o funcionamento diário, já é uma função técnica. Se a conta de luz está paga, né, se tem os médicos estão trabalhando direitos, os enfermeiros, as médicas, as enfermeiras, as pessoas que trabalham, né, naquele hospital, naquela área de saúde, naquele setor de pesquisa, né? Então, esse é o gestor que vai fazer com que a conta de luz esteja paga, os elevadores funcionando, os profissionais trabalhando adequadamente, os concursos públicos realizados, né, ampliando o número de profissionais, se necessário. Esse acompanhamento do dia a dia. Então, essa é a administração. Tá? Governo, né, é a construção das políticas públicas, como que vão investir. Então, aí a gente já comentou também, dando muito exemplo, quando nós trabalhamos os conceitos de Estado liberal, Estado social, Estado socialista, né? A gente falando de políticas públicas, por exemplo, de governos, dos governos em geral, chamados governos de esquerda, né? A preocupação maior com a saúde pública, a preocupação maior com a educação pública, com a previdência social, né? Com os direitos sociais e econômicos, enquanto um governo de direita, por exemplo, é um governo que vai prestigiar mais o setor privado, então vai adotar mais políticas privadas, né, de saúde, expansão de políticas privadas de educação, ensino privado, etc. Então, você tem, são nuances, né, que marcam, né, cada uma dessas características dos partidos políticos que vão nesse espectro aí que vai da esquerda até a direita, né, que existem nos sistemas pluripartidários contemporâneos que vão oscilando, então, alternando, né, essas políticas, né? Que a gente já discutiu bastante a respeito disso. Tá? Então, aí nós temos essas escolhas políticas. Né? E o outro lado é a gestão, é a administração. Então, é o profissional, aí tem que ser o profissional concursado, de carreira, né, apto a desempenhar essas funções, fazer, né, funcionar, então, a saúde, a educação, o transporte, as telecomunicações e assim por diante. Tá certo? Bom, então, vem as primeiras críticas ao sistema presidencial. Aqui eu vou falar das críticas e das pessoas que defendem, das pessoas que são contrárias a cada um desses sistemas, para que vocês possam, então, né, saber dos argumentos e que possam formar a sua própria opinião livremente a respeito do sistema de governo, né, assim como nós falamos com relação às outras classificações que nós estudamos anteriormente. Bom, os parlamentaristas, a primeira crítica que eles vão fazer ao sistema presidencial é de que esse acúmulo
de função, né, especialmente o acúmulo de função entre uma função simbólica e uma função de governo, ele é um acúmulo perigoso que pode trazer graves distorções, né, para a nossa para a sociedade, né, para o Estado, para o dia a dia dessas políticas públicas. Por quê? A função simbólica, né, essa função de representação política, né, ela é uma função que tende a criar uma personificação do poder muito grande, né, muito poder pessoal. E isso traz uma ilusão que é comum muito no sistema presidencial. A ilusão de que efetivamente você tem, né, uma pessoa que vai governar sozinha, né? E de que essa pessoa é capaz, então, de nos conduzir para transformar tudo, etc. etc. Esse personalismo, né, essa personificação do poder, ela muitas vezes pode desandar para autoritarismos, né? Então, se criar aí figuras mitológicas, né? Mitos, e que vão, né, nosso jeito vai nos salvar, nos conduzir para o abismo, e etc. Então, esse cara, é claro que não vai salvar se for, mas se for para o abismo, né? Mas vai nos conduzir, etc. Então, você cria essa figura mitológica. Por esse motivo, no sistema parlamentar, há uma separação dessa chefia de Estado com a chefia de governo. Olha, o sistema presidencial surgiu nos Estados Unidos da América, com a Constituição de 1787. E nessa Constituição, é, logo foram 11 anos após a Guerra da Independência, a Declaração de Independência, em 1776, que foi a independência das 13 colônias, que se unificam criando os Estados Unidos da América do Norte em 1787, portanto, 11 anos depois da independência das 13 colônias. E ali havia uma discussão, naquela ocasião, né, que no período onde houve uma união provisória, que foi o período da Confederação, então aqui é um outro conceito que a gente vai introduzir rapidamente, depois vamos aprofundar nisso, né, quando formos falar do federalismo. Uma confederação é uma união provisória, é como se fosse um noivado que existia antigamente. Então, você vai, é aquela união provisória de estados, mas essa união ela pode ser desfeita a qualquer momento. Então, numa confederação, os estados membros da confederação mantêm a sua soberania. Já trabalhamos também o conceito de soberania. Bom, essa confederação, então, durou, né, os estatutos, os artigos da confederação foram votados, né, discutidos a partir de 1777, um ano após a independência, e ali, então, se essa confederação funciona bem mais ou menos durante esse período. Essa união de estados soberanos, onde o poder central na confederação ele tem poucas competências. E era algo assim mais para enfrentar a guerra que continuava contra a Inglaterra, né, da independência. Então, a guerra que começou com a Declaração de Independência e que vai durar, né, mais tempo. Então, nesse período da Confederação, esse poder central foi muito fragilizado, muito frágil. E os líderes norte-americanos começavam a se questionar, né, o porquê disso. E eles pensaram numa solução que era uma solução inspirada na monarquia, né? Inclusive, num primeiro momento, George Washington, que era um grande líder, vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele foi convidado para ser rei dos Estados Unidos. Ele falou, não, rei não vamos fazer uma monarquia, vamos imaginar alguma coisa, uma espécie de uma monarquia por prazo certo, onde, então, as lideranças importantes, né, do país, escolhida pelos Estados-membros, possam, né, ir se revezando no poder de 4 em 4 anos. Então, aí eles pensaram, né, algo inspirado da ideia do representante do rei da Inglaterra lá, que era o governador, mas então vamos imaginar um governador, né, esse governante, esse governador, essa pessoa, né, que vai ser o chefe de governo, ela vai assumir o poder escolhido por
grandes eleitores, pessoas respeitadas da sociedade norte-americana, que representem os Estados-membros, e essas pessoas, então, vão escolher esse governador, né, que vai governar durante 4 anos. Depois eles vão escolher um outro, ou pode escolher o mesmo, se quiser, né, mas a cada 4 anos termina aquele governo, vai se instalar um outro governo, onde você pode escolher reeleger aquele governador ou não. E deram nome depois para esse governo, né, e esse governador, né, de presidente da República. Bom, então essa figura do presidente da República, ela foi imaginada como sendo uma figura carismática, ou seja, o que eles pensavam era como fazer com que o povo americano reconhecesse esse novo poder central que surgia com a Federação Norte-Americana, com o Estado norte-americano em 1787, e que o povo não reconheceu durante o período da Confederação. Porque eles vinham falando, o povo dos estados, né? Eles reconheciam muito mais a figura do governador do estado do que do governador da União, ou seja, do presidente da República. Então, vão criar essa figura personalista, né? Essa figura que é um personagem muito forte, né, na cultura norte-americana. Vocês vão lembrar disso, né? Como que a gente vê, por exemplo, nos filmes norte-americanos, né, na cultura popular norte-americana, o presidente da República pilota caça, combate ET, né, o presidente da República salva o Air Force One contra os terroristas. O presidente da República é um herói, né, é uma personalidade. E é uma personalidade tão forte, né, os nobres, os reis, antigamente, tinham uma música deles. O presidente dos Estados Unidos tem uma música para o presidente da República. Quando ele chega nos locais, toca a musiquinha dele. E que vocês todos conhecem, já cansaram de ouvir nos filmes. Você lembra dessa música? Qual que é? É a musiquinha do presidente. Quando ele vai aparecer e toca, ele entra lá, todo mundo. Que é aquela. Aí entra. Né? Tem até musiquinha para o presidente. É um personagem muito importante. Então a ideia foi construir essa figura pessoal, de poder pessoal, que encarna a figura, então, do poder da União, né, que representa esse poder. E logo traz uma personificação do poder muito grande. E é muito comum, tem um livro que eu recomendo para vocês, eu vou anotar aqui, o livro chama O Estado Espetáculo. Esse livro é mais antigo, vocês vão encontrar em PDF gratuitamente. O Estado Espetáculo, ele foi publicado pela editora Diffel. O autor é um francês, que se chama Roger Gerard Schwarzenberg. Olha lá. Roger Gerard Schwarzenberg, O Estado Espetáculo. Muito interessante, esse autor ele faz um estudo das figuras que são criadas ou inventadas para o cargo de presidente da República. São personagens mesmo, personagens criados pela propaganda, pelo marketing eleitoral. Então ele traz ali exemplos, ele é um francês, mas pesquisou muito o presidencialismo norte-americano, então ele traz ali exemplos no livro dele desses personagens que foram criados na França, que foram criados nos Estados Unidos, e que a gente pode lembrar aí de personagens que foram criados aqui no Brasil também pelo marketing eleitoral. Né? O Kennedy, por exemplo, dos Estados Unidos. Kennedy era um playboy, cara jovem, tinha uma esposa muito bonita, tinha uma amante também muito bonita, a Marilyn Monroe, né? Que aquela coisa ela cantava. Ele era um cara de sucesso, bem ao estilo que os norte-americanos gostam, né? Desse sucesso pessoal. O pai dele veio da Irlanda, chegaram muito pobres, se tornaram riquíssimos, né? Milionários. Tem a figura do herói de guerra, o Bush pai, por exemplo, ele era piloto de caça,
na Segunda Guerra Mundial, a figura do cowboy, né, o Bush filho, que tinha um rancho no Texas, né, montava a cavalo, etc. Até ator de cinema teve, né, Ronald Reagan era um ator de cinema, né, não tão famoso, mas conhecido, né, de Hollywood. Você tem a figura, enfim, aí tem o Clinton depois, né? Lembra que o Clinton tocava saxofone, é uma tentativa assim de reeditar uma figura mais ou menos como Kennedy, mas que talvez não tenha emplacado tanto como emplacou simbolicamente a figura do Kennedy, mas você tem aí, então, todo esse esforço, né, de construir uma imagem para o presidente da República, que a gente vai ver isso aqui no Brasil também. Nós vamos ver no Brasil a imagem do Collor de Mello. O Collor de Mello era a imagem que o marketing eleitoral construiu para ele era mais ou menos isso. Era um cara jovem, acho que tinha 44 anos, né? Corria, fazia Cooper, pilotava avião, né? Pilotava motocicleta em Brasília a toda velocidade, era o caçador de marajás, né? Depois descobriram que ele era o marajá maior de todos, né? Criou a figura do Fernando Henrique Cardoso, né? A figura do Fernando Henrique Cardoso foi uma figura muito, né, bem construída, como a figura do intelectual, um professor universitário. Ele aparecia assim na televisão com óculos assim mais para baixo, lendo um livro, né, assim compenetrado. Então vamos eleger agora o intelectual, etc. Depois a figura do operário com o Lula, né, a figura do operário popular, das classes populares, etc. São figuras que foram todas muito bem moldadas, né, pelo marketing eleitoral. E aí você vai encontrando, mesmo os sistemas presidenciais, ou mesmo o sistema semipresidencial francês também, essas figuras forjadas, né, pelo marketing eleitoral. O atual, eu não sei qual que é a figura que eles tentaram forjar. Eu enxergo, assim, o próprio Capeta. Então, eles fizeram um grande sucesso, né, do cara, né? Eu vejo assim, olha e falo, é o mal, é a figura do mal. Ele é a completa figura do mal, né? Encarna tudo de pior que existe, né? Numa pessoa, num ser humano, né? A figura do mal que a gente comenta até como Santo Agostinho menciona, né? A ausência, né? A ausência de inteligência, a ausência de conhecimento, a ausência de bondade, a ausência de empatia, a ausência de qualquer coisa, a ausência de amor, a ausência de qualquer coisa positiva, né? É um vazio, né? É um oco. Então, eu não sei se essa imagem foi imaginada assim, né? Mas ela está, né, aí. É, o, então, ausência de coração, ausência exatamente, ausência de cérebro, ausência de coração, ausência de bondade, é o mal, é o mal. Encaixa perfeitamente na definição de mal do Santo Agostinho. Né? Mas venderam essa imagem, quer dizer, vender essa imagem do cara que chuta o balde, né? Justiceiro, miliciano, vai lá, faz justiça com as próprias mãos, não sei o quê. Bom, mas o fato é, os parlamentaristas, eles criticam isso no presidencialismo. Falam, isso pode ser um problema. E isso muitas vezes, isso muitas vezes, o Caçador de Marajás, né, parte 2, isso pode ser um problema, e isso muitas vezes é um problema. Porque, no lugar das pessoas votarem em um projeto político, em uma equipe, em um partido político, né, as pessoas votam em uma pessoa. Né? Só que essa pessoa, além de tudo, né, ela não governa sozinha. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente, né, lembrar também é que as pessoas, os governantes, né, não há tempo real, físico, né, para que uma presidenta, um presidente, um, um governador, um prefeito de uma grande cidade, ele tome conhecimento de tudo, né, que ele decide diariamente. Né? O Varre, Varre, Vassourinha é meu primo distante, Jânio Quadros, né? Zé Luiz Quadros, que era o outro também, vinha varrer ali. Os caras sempre querendo varrer a corrupção e só não varreu coisa nenhuma. Então, você vai criando essas figuras. São figuras muito bem, né, construídas. E aí você faz com que as pessoas votem na pessoa, né, naquela pessoa criada, imaginada, mitológica, né, em vez de votar no governo,
no partido, no programa, nas ideias e nas pessoas gabaritadas daquele partido, daquele projeto, que podem levar à frente a realização das políticas públicas. Então, esse é um problema que os parlamentaristas criticam no presidencialismo e usam esse argumento para defender o sistema parlamentar. Olha, não, as pessoas têm que ser levadas a votar num partido político, em uma ideia, em uma ideologia, em um programa, né? E não em uma pessoa. Porque mesmo que, supondo que essa pessoa, né, seja efetivamente uma grande liderança, você não pode ter um projeto político centrado todo em torno de uma única pessoa. E se essa pessoa morre, se ela desaparece, se ela fica impossibilitada, aí morre o projeto político com ela? Né? Então, essas são as críticas que vêm dos parlamentaristas. Fala, não, a gente não pode ter essa mistura entre o poder simbólico e o poder real, né? Ou seja, o poder de governo, né? Ou seja, o governante, esse poder de governar, né? Essa chefia de governo, não pode e não deve se misturar com esse poder simbólico, essa representação de valores nacionais, etc. Então, nos sistemas parlamentares, pensando nisso, e aí a primeira diferença entre o sistema parlamentar e o sistema presidencial, né, e uma primeira característica do sistema parlamentar também. Enquanto no sistema presidencial a gente tem o acúmulo de funções na pessoa do presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração civil e militar, no sistema parlamentar há uma separação, pelo menos, às vezes das três funções, como acontece na Suécia, por exemplo, mas pelo menos das duas funções ali de chefia de Estado e de chefia de governo. Então, o que vai acontecer no sistema parlamentar é que o chefe de Estado ele pode ser um presidente da República. Então, você tem sistemas parlamentares republicanos. Tá? Exemplo, Áustria, Alemanha, Portugal, né, Grécia. São sistemas parlamentares republicanos, onde o chefe de Estado é o presidente da República e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Tá? Então, no sistema parlamentar republicano, você tem um chefe de Estado, que é o representante simbólico do Estado Nacional, né? Esse chefe de Estado, ele é o presidente da República. E o chefe de governo é o primeiro-ministro. No sistema presidencial, o chefe de Estado, o chefe de governo, o chefe de administração é o presidente. No sistema parlamentar, não. O chefe de Estado vai ser o presidente, num sistema republicano, e se for a monarquia parlamentar, será o rei, ou a rainha, ou o arquiduque, ou o príncipe, aí depende de qual país, de qual sistema monárquico parlamentar que a gente está tratando. Tá? Então, aí outro aspecto interessante. O único sistema de governo que admite, o único sistema de governo onde há a convivência com instituições monárquicas é o sistema parlamentar. Não existem sistemas presidenciais monárquicos, não. Não existem sistemas semipresidenciais monárquicos, não existem sistemas diretoriais monárquicos. O único sistema que convive, o único sistema de governo democrático que convive com a monarquia, ou seja, com instituições monárquicas, é o sistema parlamentar. Por que isso? No parlamentarismo, justamente pelo que eu acabei de explicar. O rei, no sistema parlamentar, ele não vai governar. O rei ele vai exercer uma função de representação nacional. Tá? Então, ele vai representar o estado das relações exteriores, representar os valores e a história nacional para o público interno. Ele vai ser aquele símbolo. Ele é que vai desfilar com a cavalaria, né, dirigir motocicleta, enfim, participar de festas, aparecer assim como se fosse o cara, entendeu? Assim, o rei é aquele que tem que ter uma família perfeita, que representar os valores nacionais, etc. Então ele é pago para isso. Ele é contratado, pago pelo Estado, para representar os valores nacionais.
Ele é um ator, né? Ele representa os valores nacionais. Muito interessante, dentro da linha disso que eu acabei de falar, se nós tomarmos como exemplo a Suécia, no século XIX, o, houve um desentendimento entre o parlamento sueco e a família real sueca. E a família real sueca foi afastada do poder, né? Mas o parlamento sueco entendeu que a monarquia, ou seja, a existência desse chefe de Estado, dessa representação simbólica, era muito importante para o povo sueco. Não vamos entrar em detalhes agora, né? Mas assim, e isso é muito forte, né? Na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, são monarquias parlamentares, né? Então, o que eles fizeram? Eles convidaram um marechal francês para ser rei da Suécia, né, o Marechal Bernadotte. O Marechal Bernadotte, ele era um cara, inclusive, que tinha vencido os suecos no campo de batalha. Ele falou: esse cara aí ganhou da gente porque esse cara é muito bom. Né? Não é qualquer um que ganha da gente, não. Os caras são vikings. Né? Então, esse marechal. E aí vamos chamá-lo. Então, convidaram ele para ele assumir a chefia de Estado como rei da Suécia. E fizeram um contrato. E esse contrato está na Constituição da Suécia, isso no século XIX. Desde então, os descendentes do Marechal Bernadotte, né, se sucedem no trono até hoje como reis ou rainhas da Suécia, até o atual rei da Suécia. Então, é um contrato. Né? A ideia é essa: você fala, olha, você vai ter que ter, mesmo que não tenha, você vai ter que aparecer com uma família perfeita, né? Você vai ter que ser um cara, né, bem informado, se comportar de determinada maneira, né, que represente os valores nacionais, etc., né, pilotar avião, andar, desfilar com a cavalaria, enfim, representar essa coisa simbólica, histórica, encarnar os valores nacionais. É uma representação, né, o chefe de Estado. E ele tem. Agora, é uma representação, mas que também, gente, é óbvio, né, que esse cara, né, que representa o Estado, tem também poder real, né? Porque o povo vai adorar a Rainha Elizabeth da Inglaterra. O povo inglês, né, uma parcela muito expressiva da população da Inglaterra, né, adora a Rainha da Inglaterra, a Rainha Elizabeth. Né? Já não gosta lá do Príncipe Charles. Fala: isso, esse cara assumir aí vai enfraquecer a monarquia. Tem muita gente que quer acabar com a monarquia, né? Muitos ingleses, né, querem acabar. Mas é um movimento minoritário ainda por causa de uma certa adoração que uma parcela grande da população inglesa ainda tem em relação à rainha. Não só inglesa também, alguns escoceses e galeses, né, irlandeses do norte, que são unionistas e são monarquistas, né, também tem. Maria Clara, mas como se sustenta a legitimidade de alguém que não tem vínculo nenhum com o país? É construção. Isso é propaganda. Propaganda. Construção simbólica. Então você começa a construir isso. Vou pegar, olha, eles não chamaram qualquer um. Eles chamaram um cara que era assim, o cara, pois esse cara é um guerreiro, um grande marechal da França, etc. Ele tem ali as qualidades para nos comandar. Né? Então, e aí você tem toda uma construção, né, desse símbolo, né, onde você tem uma construção que é uma construção de propaganda, né, que passa aí por esse trabalho, né, de construir essa figura do símbolo nacional. Tem um autor, eu estava tentando lembrar o nome dele agora, mas não vou conseguir lembrar. Mas no meu livro, esse livro aqui, ele tem. Mas esse livro está todo disponível no meu blog para vocês, lá dividido nos textos. Né? Então vocês encontram lá. Esse livro já está esgotado, mas tem lá, vocês encontram no blog isso. Ele vai trazer esses exemplos, vai trazer essa construção aí do simbólico. E tem um autor que ele utiliza uma expressão que é uma expressão cunhada por Freud, né? Que é a ideia do ideal de ego. Esse cara tem um texto que eu cito no meu livro aí, onde ele fala, depois eu vou procurar qual é o nome dele, que agora eu não vou lembrar. Ele tem um texto onde ele trabalha o ideal de ego na política, né, e na presidência. Talvez seja o próprio Roger Gerhard Schwarzenberg, talvez seja, mas eu vou conferir isso.
onde ele fala, então, que essas figuras são construções que servem para um ideal de eu, ou seja, é aquela pessoa que a gente mira, olha, fala, nossa, esse cara é o que eu gostaria de ser, né? É o tipo de pessoa que eu respeito, é o tipo de pessoa com a qual eu me identifico, ou o tipo da pessoa que eu queria ser. Né? Então, essa identificação, esse ideal de eu, em quem eu miro, né, como exemplo de vida. Né? É isso, o que é o ideal de eu. E aí, então, isso é muito construído entre esses personagens, né, dos reis, das rainhas. Né? Isso tudo é estudado, gente. Não é uma coisa assim, por acaso. Né? Eles estudam as brincadeirinhas que eles fazem, a família real britânica mesmo, as briguinhas que eles têm, né? Tudo aquilo é para manter o povo lá distraído, falando, agora o Harry foi para a Canadá, nossa, a família real é racista. Aí vem o William, que o povo fala, não, que isso, a família real não é racista, né? Não importa. E aí fica com essa coisa, e aí, enquanto isso, né, as coisas vão acontecendo e as pessoas lá, né, discutindo, igual as revistas de fofoca que tem aqui no Brasil. É isso. A imprensa de fofoca na Inglaterra, nessas monarquias, e aí aqui você fala do ator, jogador de futebol, não qual que é a última do Neymar. Eu morro de antipatia do Neymar. Eu tenho muita antipatia do Neymar. Ele é muito chato. Ah, não, gente, a gente já teve tanto craque, né? Tantos craques de futebol, gente boa. Eu sou cruzeirense, mas a gente teve Reinaldo, gente. Olha o Reinaldo. O cara era o cara. Agora, Neymar. Ah, não. Que preguiça, bobo. Como é que pode ser ideal de ego de alguém? Pior que é, né? Aí você fala, nossa, eu queria ser o Neymar. Fala, meu Deus. Não pode falar, o cara pode falar, eu queria ter o dinheiro do Neymar, mas ser o Neymar, não, é muito bobo. Podia jogar o futebol que o Neymar joga, né? Mas ele é muito bobo. Ah, você gosta de Giancarlo? O Giancarlo gosta. Não, parei de falar mal do Neymar. Meus filhos aqui também gostam dele, acham ele bom de bola. Eu acho que nem isso ele é tão bom de bola. Então, tá bom, parei. Pode deixar, não falarei mais. Então, essa figura, né, construída do ideal de eu. Que é isso, né? Com quem se identifica? Né, um ator de cinema, um jogador de futebol, né, uma atriz, e a mesma coisa vai para o campo da política. Eles constroem essa mesma imagem, imagens estudadas, né, com gente que vai construir essa mesma imagem, alimentar essa imagem como sendo este ato de representação. Só que aí, então, esse cara não tem o poder real, ele não tem o poder de governo. Ou seja, os reis, nas monarquias parlamentares europeias, eles não governam. Eles exercem determinadas funções importantíssimas, e essa função de representação não é pouco importante, né? Essa função simbólica influencia o povo, influencia o comportamento do povo, isso não é pouco importante, não. Mas eles não governam, eles são chefes de Estado. Quem governa é o primeiro-ministro. Maria Clara, você levantou a mão aí, pode falar. Não? Já foi? Então eles não governam. Professor, Oi, diga. eu ia falar, tipo, de uma certa ironia que existe, tipo, do parlamentarismo questionar a criação de uma figura pública, que seria o presidente, que na verdade tem o poder, mas eles também criam uma figura que, com o apoio do povo, também é um certo risco. É. A ideia, mas é justamente porque então é uma confiança na Constituição e nessas instituições. O que eles fazem, risco sempre há, né? De uma tentativa de golpe, etc. Mas isso não tem ocorrido, né, nas monarquias parlamentares europeias pós-Segunda Guerra Mundial, que é o período que elas se democratizam, né, se democratizam mais. Isso não tem ocorrido. Agora, risco há, sempre há. Né? Mas o cuidado que eles têm é isso. Falam, ó, esse cara aqui, ele é um ator, é um cara pago para simbolizar isso. Mas agora ele não tem o controle do poder, ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, com as instituições. Agora, aí você tem outros detalhes, Maria Clara, que é interessante também
se levar em consideração, né? Quer dizer, o chefe de Estado, ele exerce essa função simbólica, e em muitas monarquias europeias, então vamos pegar o exemplo da própria Inglaterra, do Reino Unido. A rainha da Inglaterra, ela é uma senhora muito poderosa, né? Do alto dos seus 95 anos de idade. Ela é, além dessa função simbólica, né, e amada pela população, ela é também chefe, ela é chefe de Estado, portanto, ela é chefe das Forças Armadas, né? Ela é chefe, ela escolhe os lordes que fazem parte da Câmara dos Lordes, que é uma espécie de Senado, né? Não é um Senado chefe da Igreja Anglicana, exatamente. Ele escolhe os lordes espirituais da Igreja Anglicana, escolhe os lordes que integram o Senado na Câmara dos Lordes, mas esse Senado não é igual ao Senado aqui, não. Ele não, ele, no processo legislativo, esse Senado pode, no máximo, adiar a entrada em vigor de uma lei. O Senado não pode alterar o texto da lei, não pode arquivar a lei, ele funciona assim como uma casa, né, de pessoas que seriam mais velhas e mais experientes e mais responsáveis, que chegam no parlamento e falam, olha, espera aí, pensa de novo nisso aqui. Mas a última palavra sempre é do parlamento, né, que é a Câmara dos Comuns, onde estão os deputados, a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes já foi muito poderosa, mas ela foi perdendo poder e hoje são lordes vitalícios, né, são nobres, né? E lordes que foram. Você tem lordes hereditários, né, que são nobres, e os lordes vitalícios, que recebem. Os Beatles, por exemplo, né, foram lordes, mas eles não eram lordes, nem lordes espirituais, nem lordes, né, do Senado inglês, não. Eles eram lords, porque eu amo Beatles, né? Os Beatles, os caras fazem essas músicas maravilhosas. Então, eles eram lords porque eles faziam músicas maravilhosas que encantou, né, o povo inglês, e aí ganhou o título de lorde, aí já é monarquia também, agradando o povo, fala, vai lá. O John tem até uma história, diz que o John, o Ringo, o George Harrison, né, e o Paul McCartney, eles fumaram maconha no banheiro do castelo de Buckingham, quando foram receber o título da rainha lá. Não sei, pode ser, né? Eu lembro que eles contavam essa história, assim, não sei se é mito ou verdade, né? Eles foram. Bom, a rainha da Inglaterra, ela tem poder que é um poder real, né? Mas ela não governa. E aí tem uma série que eu acho uma série muito bem feita, que mostra muito dessa relação. Embora a Rainha Elizabeth ela tenha muitos poderes, né, do ponto de vista histórico, The Crown, exatamente, The Crown, é muito boa essa série. E aí ele conta vários episódios, né, desde que ela foi coroada até agora, a última temporada foi da Princesa Diana, né? E vai ter mais uma temporada agora, que vai ser a temporada final. E eles mostram muito dessa relação que a rainha tem com o parlamento inglês e com os diversos primeiros ministros. E mostra todo o cuidado que ela tem, isso aí é o período que vem pós-Segunda Guerra Mundial, em não governar e não influenciar os governos. Mesmo quando ela discorda dos governos, ela respeita o governo que é escolhido pelo povo do Reino Unido, né, que escolhe seus deputados, e a maioria dos deputados escolhe o primeiro-ministro. Então, há esse respeito, né? E não há, assim. Você tem, nesse episódio dessa série, até tem um episódio que eles falam de uma suposta tentativa de golpe na Inglaterra, num período, mas que teria sido abortado, né, pela própria rainha da Rainha Elizabeth. Né? E aí a mesma coisa para você pegar na Espanha, por exemplo. O rei, que há pouco tempo saiu, o filho dele assumiu, né, o rei Juan Carlos, tem a Espanha, quando ela se redemocratiza, né, nós já comentamos disso. Tem uma guerra civil na década de 1930, vem um governo fascista de um general, o generalíssimo Franco, vem o fascismo espanhol é chamado de franquismo, né, e esse governo do generalíssimo Franco vai até a morte dele, mesmo depois da morte, os fascistas ainda continuam no poder, mas aí tem então um processo de transição, de redemocratização que resulta na Constituição atual da Espanha, que é uma Constituição democrática, Constituição social, né, uma Constituição social e democrática, de 1978.
E a condição, houve um grande acordo ali, que logo para a redemocratização da Espanha, nesse acordão, né, fez parte do acordo a restauração da monarquia. Olha que interessante. Então, a Espanha é uma república, né, era uma monarquia, vira república, né? Durante a república tem o golpe, aí vem o período fascista, da ditadura fascista de Franco, né? Quando acaba, morre o Franco, ele vai até o final da vida dele como ditador, morre o Franco, tem esse período de redemocratização e tem esse acordo, que seria mais ou menos como se o rei, né, essa restauração da monarquia, esse rei seria a garantia de que a Espanha não ia virar comunista mas é isso, o grande medo, né? Um Estado socialista, né? Uma sociedade comunista. Lembrando que a Guerra Civil Espanhola foi uma guerra civil entre republicanos, né? De um governo republicano, democrático, eleito pelo povo, né? De esquerda, um governo socialista e que entrou em conflito com a extrema-direita franquista, né, dos militares e do generalíssimo Franco. E é nessa guerra civil que marca até hoje a história da Espanha, né? Até hoje existem corpos que não foram encontrados, né? Parentes que se mataram. Nossa, a Guerra Civil Espanhola foi, como toda guerra, né? Extremamente. E aí, então, isso criou cicatrizes graves na sociedade. E aí, então, olha, os fascistas vão sair do poder, mas a gente não quer que os comunistas entrem no poder. Como é que vamos fazer? Então, eles fizeram um acordão ali, né, entre diversos grupos políticos para chamar o rei de volta, que o rei seria mais ou menos esse cara que evitaria, né, que a Espanha virasse socialista ou comunista. E aí vem o rei Juan Carlos e o primeiro governo espanhol, né, de grande sucesso, é um período em que a Espanha, então, retoma o seu crescimento, entra para a União Europeia, retoma as atividades culturais, né, porque no fascismo, né, não há, né, a cultura ela é oprimida, são os toscos que tomam poder, né, são as pessoas violentas. Então você tem toda uma repressão, a liberdade de expressão, a literatura, etc. E agora você tem uma retomada da França, da Espanha, né, democrática, a partir de 1978, e você tem um governo que é um governo socialista, né, era o Felipe González, que foi 14 anos primeiro-ministro da Espanha, como primeiro-ministro do Partido Socialista Espanhol. Aliás, o governo atual da Espanha é o governo socialista também, do Partido Socialista, mesmo PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol. E o Felipe González numa monarquia. E chamou a atenção do mundo. Falou, nossa, que interessante, tem um rei e tem um primeiro-ministro socialista, como é que eles compatibilizaram? E aí faz esse acordão para tentar, né, pelo centro, fazer uma compatibilização, de alguma maneira, tentar superar as marcas, né, da Guerra Civil Espanhola. Então, o rei da Espanha, hoje é o filho do Juan Carlos. Juan Carlos pisou na bola, né, fez um monte de coisa errada, ficou meio gagá, e aí pisou na bola, foi caçar. Ele era presidente de uma associação de animais ambiental e foi caçar na África, né? Levou a amante, quebrou a perna, aí foi vaiar, saiu da Espanha sem autorização do parlamento, ficou gagá. E aí fez um monte de besteira, aí ele acabou renunciando, saiu da Espanha e o filho dele assumiu, o atual rei da Espanha. E ele, né, assim como filho, do ponto de vista constitucional, ele é o chefe das Forças Armadas, e não é pouca coisa. Né? Ele não governa, mas ele é quem vai nomear o primeiro-ministro a partir do pedido do parlamento. E, ao contrário, ele é que vai dissolver o parlamento a pedido do primeiro-ministro. Então, aqui vamos entender. Nós estamos ainda, né, nós estamos falando parlamentarismo agora, mas fazendo essa comparação com o presidencialismo. Daqui a pouco eu volto no presidencialismo e volto no parlamentarismo para a gente fazer essa diferenciação. Né? No parlamentarismo, então, a representação gráfica dele é esse segundo desenho aqui, ó lá. Você tem dois círculos onde tem uma interseção, né, entre esses dois círculos aqui. Aqui, então, é o judiciário separado, e aqui é o legislativo e o executivo. E essa interseção
são os dois mecanismos básicos do sistema parlamentar que marcam o parlamentarismo, que é o quê? A possibilidade do executivo intervir no funcionamento do legislativo, dissolvendo o legislativo, e a possibilidade, por outro lado, do legislativo derrubar o governo por maioria absoluta. Então, essa proximidade que não existe, olha, no sistema presidencial não pode o legislativo derrubar o governo. Né? Por isso que o que aconteceu contra a presidenta Dilma, né, foi golpe de Estado, porque ali não havia crime de responsabilidade, não ficou comprovado nenhum crime de responsabilidade, e não pode o legislativo afastar o governo por decisão política. E isso pode acontecer no parlamentarismo, isso não pode acontecer no presidencialismo. No presidencialismo, a única maneira de você afastar o chefe de governo, que também é chefe de Estado, chefe de administração, que é o presidente, a presidenta, é com a existência de crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade vai ser julgado pelo Senado Federal, que nessa ocasião do julgamento vai ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai observar pelo respeito à lei, à Constituição, à ampla defesa, ao devido processo legal, né? E aí então os senadores vão julgar se houver provas, né, o crime, e se 2/3, ou seja, 2/3 no mínimo dos senadores, né, decidirem que houve crime, mas é uma decisão, é um processo, né? É uma jurisdição. Aqui eles estão dizendo o direito para o caso concreto, tem que ter prova, tem ampla defesa, etc. E aí, então, né, se ficar caracterizado o crime com provas, aí o presidente ou a presidenta será afastado. Não há um afastamento por motivação política apenas. Já no parlamento, sim. No parlamentarismo, é possível afastar o presidente, o primeiro-ministro, isso pode ser chamado de presidente de governo, né? Na Espanha, o primeiro-ministro é chamado de presidente do governo. Pode afastar o primeiro-ministro, né, por maioria, sim, maioria absoluta, 50% mais um dos deputados, né, por motivos políticos. Ou seja, não estamos gostando do governo, o povo não quer mais esse governo, vamos afastar o governo, pronto. Isso do parlamentarismo é normal, isso do parlamentarismo pode, isso do presidencialismo não pode. Tá? Então, no parlamentarismo, você tem ali esses dois instrumentos. Gustavo, igual aconteceu no final do ano passado com o Trump. Sim, com o Trump foi isso, foi aceito a denúncia, né, o processo, nosso processo de impeachment é baseado também no sistema, né, norte-americano, lá que é chamado impeachment, que é chamado de crime de responsabilidade. Né, e é isso, você tem um juízo de admissibilidade, que são os deputados. Então é feita a denúncia contra o presidente da República, né, isso qualquer pessoa pode fazer, grupos políticos, etc., etc., contra o atual presidente da República. Ele é recordista, é o presidente que mais tem, né, denúncia de crime de responsabilidade de toda a história, né, do país, e que talvez tenha sido o que mais cometeu crime de responsabilidade, né, fácil, né, de ser demonstrado, embora politicamente aí já é o contrário, embora politicamente não queiram fazer, não queiram dar prosseguimento ao processo dele, porque no governo dele tem o cara da economia que está fazendo o que os caras que têm um poder econômico por trás de toda essa história, né, desejam que seja feito. Maria Clara, pode repetir a explicação acerca da influência do legislativo no executivo, em parlamentarismo? Sim. Então, como é que funciona? No sistema parlamentar, então, você tem esses dois mecanismos. Qual é? Como é que funciona? O povo escolhe os deputados escolhem o primeiro-ministro por maioria absoluta. Quando a gente fala em maioria absoluta, é 50% mais um de todos os deputados. Então, o povo escolhe os deputados e a maioria absoluta dos deputados, ou seja, 50% mais um de todos os deputados, escolherá o primeiro-ministro. Então, para escolher o primeiro-ministro, tem que ter maioria absoluta. Então, se, por exemplo, forem vários partidos políticos, nenhum partido político conseguir a maioria, enquanto eles não conseguirem uma maioria absoluta, fazendo acordo em torno de um nome, não vai
não vai ter governo enquanto não tiver a maioria absoluta para escolher o primeiro-ministro. Esse processo, então, aqui, o sistema parlamentar ele é mais complexo que o sistema presidencial e ele tem nuances e variações de sistema parlamentar para sistema parlamentar. Então, não há nunca um sistema parlamentar exatamente igual ao outro. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de variações do sistema parlamentar. Então, como é que começa o processo? O sistema parlamentar, né, você escolhe os deputados eleitos se reúnem e eles têm que constituir uma maioria de, no mínimo, 50% mais um. Eles têm que conseguir 50% mais um, no mínimo, para escolher o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, isso em geral, ele tem a liberdade de escolher o seu ministério. Ou seja, no sistema, portanto, parlamentar, a escolha do governo é indireta. O povo não vota diretamente para primeiro-ministro. Há uma única exceção, sempre há uma exceção. Isso aí sempre vai ter exceção no direito, que é o sistema de Israel, que modificou depois que Israel se dividiu depois do assassinato do Yitzhak Rabin, né? E ali então, que foi um drama, né? Porque Yitzhak Rabin era uma grande liderança de Israel que estava caminhando para uma pacificação, um acordo de paz, né? Que parecia que ia ser um acordo de paz duradouro, né? Entre israelenses e palestinos. E aí o Yitzhak Rabin foi assassinado por um sujeito da extrema-direita israelense. E aí, desde então, vem conflitos e conflitos de estabilidade. Então, eles mudaram o sistema para dar maior estabilidade ao sistema. Mas o modelo israelense é exceção nos outros casos. Né? Você tem aí esse mecanismo. Então, você escolhe os deputados vão se reunir e escolher o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro escolhe os seus ministros. Bom, nesse caso, então, a maioria absoluta dos deputados é que escolheu o primeiro-ministro. Essa maioria absoluta, ou seja, uma outra maioria absoluta, pode destituir o primeiro-ministro a qualquer tempo. Então, aqui vem uma outra diferença em relação ao sistema presidencial. No sistema presidencial, a terceira característica do sistema presidencial. No sistema presidencial, os mandatos são fixos. Não é possível afastar o governo antes de terminar o mandato do presidente ou da presidenta, a não ser que ele cometa crime de responsabilidade. Então, escolheu, tem que aguentar até o final, a não ser que haja crime de responsabilidade. Né? Então, mandato fixo para presidente e mandato fixo também para os deputados e senadores. Então, a gente escolhe aquele parlamento vai até o final do mandato. Né? Lembrando, são 4 anos de mandato para os deputados federais, 8 anos de mandato para os senadores. Então, já no sistema parlamentar, não há mandatos fixos. No sistema parlamentar, então, como é que ele funciona? O povo ele vai ser o fiscal desse jogo político, né? Ele é o fiscal e o povo escolhe os deputados escolhem o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro escolhe o seu gabinete, os seus ministros. Isso em geral. Há variações. Né? Em alguns casos, o povo escolhe os deputados e os deputados e senadores escolhem o primeiro-ministro. Isso é uma exceção, é o caso da Itália. Na Itália, o Senado e a Câmara de Deputados participam da escolha do primeiro-ministro. Em geral, nos sistemas parlamentares, só os deputados escolhem o primeiro-ministro. Os senadores não participam da escolha do primeiro-ministro e, portanto, eles não participam da possível derrubada do governo, do afastamento do primeiro-ministro. Certo? Então, na maior parte dos sistemas parlamentares, o povo escolhe os deputados, onde há bicameralismo, os deputados e senadores, mas só os deputados é que participam da escolha do primeiro-ministro e da derrubada do primeiro-ministro, se for o caso. Com a exceção da Itália, onde deputados e senadores escolhem o primeiro-ministro e deputados e senadores podem derrubar o primeiro-ministro. Bom,
esse primeiro-ministro é derrubado por maioria absoluta. E como é que funciona? Olha, se o povo está infeliz com o governo, fala, esse governo não está legal, eles vão pressionar os seus deputados, né? Esse é o jogo político. Como é que eles pressionam? Na opinião pública, vão para as ruas, fazem passeatas, manifestações, né? Pressionam os seus parlamentares, enviam cartas, e-mails, enfim, das várias formas de manifestação política, né? Legítima, de pressão, né? Sobre os parlamentares, dizendo para os parlamentares, olha, nós não queremos mais esse governo, tira esse governo e escolhe outro governo. Os parlamentares podem, então, ouvindo o povo, a qualquer momento, por decisão política, não é necessário crime, não é necessário que. Não, é uma decisão política. O povo não quer mais esse governo, porque o governo está ruim. O parlamento não quer mais esse governo, porque o governo está ruim. Então, eles vão apresentar um voto de desconfiança, que pode ser chamado também de um voto de censura. Ou seja, os parlamentares, um partido político, um grupo parlamentar, ele apresenta um voto de desconfiança ou de censura. Ou seja, isso é uma crítica ao governo. Eles apresentam essa crítica ao governo. Chegam e falam, olha, nós não queremos que esse governo continue por causa disso, motivações políticas, o povo não está gostando, essa política está dando errado, etc. Vão tirar esse primeiro-ministro. Ele apresenta esse voto de censura ao primeiro-ministro, esse voto vai ser debatido por todos os deputados, e se 50% mais um, no mínimo, de todos os deputados aprovar a censura, aprovar o voto de desconfiança ou o voto de censura, cai o primeiro-ministro. Isso pode ser qualquer tempo, não há mandato fixo. Pode ser no primeiro dia de governo, como pode ser depois de 20 anos de governo. Isso é uma característica interessante do sistema parlamentar. Né? Que o quê? Se o governo está bom, continua. Se o governo está ruim, tira. Então você tem, por exemplo, o governo da Angela Merkel na Alemanha, completou agora 16 anos. É muito tempo de governo. Mas o governo está bom, tem apoio do parlamento, que tem apoio do povo, o povo vota nela, aí vamos, então, enquanto tiver apoio do povo, né, ela continua. Então, pode ficar 20, 30 anos, está bom. O momento ficou ruim, tira. Então, se ficou um dia, tem um caso disso na França no século XIX. O cara ficou um dia no poder, imagina. Ele fez muita bobagem. Ele falou muita. Olha, mas se falar bobagem, tirasse o poder, né? Mas esse aí da França tirou. No primeiro dia. Você pode ficar um mês, pode ficar 3 meses. É comum isso na Itália, governo, durar 3 meses, 5 meses, né? 3 anos ou 30 anos. Enfim, enquanto tem apoio do parlamento e da população, né, o governo permanece. Perdeu o apoio da população, né, e ou do parlamento, cai o governo a qualquer tempo pela maioria absoluta do voto dos deputados. Tá? Então, essa característica do parlamentarismo, né, existem autores que defendem o presidencialismo, outros parlamentarismo, os argumentos são muito variados. Né? Os que defendem o presidencialismo, eles falam, não, olha só, né, o sistema parlamentar ele pode trazer muita instabilidade para governos. Podem cair governos toda hora, e isso aí você não tem como, né, efetivar políticas públicas, né, ver o resultado dessas políticas públicas, se elas funcionam, não funcionam, etc. Então é necessário ter governos com estabilidade, né, um tempo mínimo estável no poder, para que as políticas públicas possam ser implementadas, que seus resultados apareçam e a população possa julgar, então, esse governo depois de um tempo específico onde esse governo tenha tido a oportunidade de comprovar ou não as suas teorias, as suas políticas públicas, né, as políticas escolhidas. Já os parlamentaristas, de outro lado, vêm e afirmam o seguinte, né, que tem... Né, eles falam, olha, o problema todo é que você tem, no sistema presidencial, se você escolhe um governo ruim, né, esse governo ruim ele vai ficar até o final, né, trazendo, portanto, instabilidade política, insatisfação,
né? E um governo ruim significa que ele tem políticas públicas ruins na área da economia, da saúde, da educação, estão aumentando o desemprego, né? Aumentando as doenças, né? Ou seja, um governo ruim, ele não tem como ser afastado, a não ser que ele cometa o crime de responsabilidade. Então, essa estabilidade, né, excessiva do governo que existe no presidencialismo pode gerar uma instabilidade política e uma instabilidade econômica que gera a instabilidade política e assim por diante. Então, por esse motivo, o sistema parlamentar teria mecanismos para evitar esse tipo de coisa, que é justamente essa possibilidade de, a qualquer momento, as pessoas, a população não quer mais o governo, tira o governo. E aí, o próprio parlamento que tirou o governo escolhe o outro governo que virá. Tá? Então, aqui mais um detalhe importante no sistema parlamentar. O que nós vimos então até agora? No sistema presidencial, há um acúmulo de funções na pessoa do presidente da República, que é chefe de Estado, chefe de governo e chefe de administração pública, civil e militar. E isso traz uma personificação de poder muito grande, faz com que as pessoas votem em pessoas e não em programas, partidos, ideologias, projetos, né, mas sim em pessoas. E isso pode desvirtuar, né, a vontade democrática, etc., etc., a crítica que é feita. Já no sistema parlamentar, não há esse acúmulo de funções. Há uma separação, no mínimo, entre uma função de chefia de Estado, que pode ser exercida pelo presidente, né, ou por um monarca, uma rei, uma rainha, uma princesa, um príncipe, um grão-duque, uma grã-duquesa, ou um presidente, uma presidenta da República. Né? Então, quer exercer uma função de chefe de Estado, uma função simbólica, enquanto o governo é exercido, né, por uma outra pessoa escolhida pelo parlamento. Então, o sistema parlamentar ele cria uma tentativa, né, isso nem sempre funciona, né, é claro, é uma tentativa de diminuir a personificação do poder, né, sobre a figura do primeiro-ministro, né, uma vez que ele joga essa função simbólica para o rei, ou para o presidente, ou para a presidenta, ou para a rainha, que não vai governar, mas vai exercer algumas funções simbólicas importantes dentro daquele Estado. Então, essa é a primeira diferenciação. Né? A segunda diferenciação que nós comentamos é que no sistema presidencial há mandatos fixos, o que significa, então, que não é possível afastar o governo antes do tempo, e o que pode trazer instabilidade política, econômica, se o governo for ruim, né? Então não tem como se afastar o governo antes do tempo, como também não tem como dissolver o parlamento antes do tempo. Tá? Já no sistema parlamentar, não. Né? Você pode, a maioria parlamentar, 50% mais um, pode afastar o governo a qualquer tempo. Quando a maioria parlamentar afasta o governo, essa mesma maioria, esse mesmo parlamento, escolhe um outro governo, escolhe um outro primeiro-ministro. Então, nesse caso, não ocorrem novas eleições, não. Ou então, no sistema parlamentar, não há mandato fixo, mas haverá um mandato máximo para os deputados e senadores. Não há mandato fixo, mas há mandato máximo. O que significa, então, que se o parlamento não dissolver, não afastar o governo, não derrubar o governo, né, ou o governo não dissolver o parlamento antecipadamente, né, quando chegar em 4 anos de governo, ocorrerá outra eleição do parlamento. Deixa eu repetir isso aqui, que eu confundi vocês. Então, o que significa isso? Veja bem, você tem os dois instrumentos. Né? Eu falei, o parlamento afasta o governo de maioria absoluta. O governo tem como se defender disso. O governo, se o governo sentir que ele tem apoio da população, ele pode dissolver antecipadamente o parlamento. Então, o parlamento também não tem mandato fixo. Ele pode, então, o que acontece? Você pode ter um parlamento que está criando dificuldade para o governo governar. Mas o povo gosta do governo. O povo gosta das políticas que o governo propõe e está tentando implementar. E está vendo que o parlamento está atrapalhando o governo. Então, o que pode fazer? O povo pode dar esse recado também. Ele fala, olha, né, nós queremos que esse governo
implemente as políticas públicas. Então, nesse caso, o primeiro-ministro, tendo dificuldades, a Thatcher durou 11 anos, quase 11 anos. Aí, nesse caso, o primeiro-ministro, sentindo que tem o apoio da população, né? Então, hoje você tem pesquisa, hoje já há muito tempo, pesquisa, etc. Você vai acompanhando e fala: olha, o povo está do meu lado e o parlamento está atrapalhando o meu governo. O que ele faz? Ele dissolve o parlamento. Quando ele dissolve o parlamento, antes do tempo, né, há, então, eleições que são convocadas imediatamente. E costumam ser realizadas, obviamente os prazos variam de país para país, mas costumam ser realizadas, em geral, 30 dias depois da dissolução do parlamento. Enquanto o outro parlamento não toma posse, o parlamento anterior continua legislando, né, até o novo ser eleito e aí toma posse imediatamente. E aí, então, o povo é que vai dizer. Se o povo quiser mesmo que aquele governo continue, ele vai votar nos deputados que apoiam o governo, que dissolveu o parlamento. Se o povo, se o povo não confiar tanto no governo assim e ele quiser um outro governo, vai votar nos deputados que não apoiam esse governo, né? Então, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento, sim, né, a qualquer tempo também. É uma decisão política. Agora, é óbvio que ele só dissolverá o parlamento se ele tiver apoio da população. Porque se ele dissolver o parlamento sem apoio da população, a população escolhe um outro parlamento de outro partido político que vai escolher um outro primeiro-ministro e aí ele cai. Tá? Então, pode dissolver o parlamento a qualquer tempo? Pode. Agora, ele só vai dissolver o parlamento se tiver apoio da população para isso. E mesmo assim, ele vai fazer correndo risco. Porque ele pode ver lá nas pesquisas, tem apoio, mas em 30 dias de campanha, muita coisa pode acontecer e, de repente, ele perde. Isso já aconteceu também na história. Sim, é uma decisão do primeiro-ministro. Mas é lógico, gente, que esse primeiro-ministro, ele chefia um gabinete de ministros. Ele pertence a um partido político. Ele está inserido dentro de um partido político. Então, essa decisão é ele, primeiro-ministro, que toma, mas, obviamente, que ele vai ouvir todo mundo, seus apoiadores, o eleitorado, o partido político, os outros partidos que apoiam, etc, etc. Então, aí, né, ele escuta isso e vai. E é nesse momento, nesses atos, sem Israel, né, viveu essa situação várias vezes. Nesse momento, então, é que esse primeiro-ministro, sim, Israel é complexo, né? É muito complexo, porque é um estado de maioria da população de religião judaica, né? Mas que tem uma minoria árabe, tem deputados árabes, partidos políticos árabes também, né? Muçulmanos, e aí há enfim, é muito complexo, né? É uma região especialmente complexa e tensa. Mas, então, nesse sistema parlamentar, nesse caso, então, ele só vai dissolver o parlamento se tiver apoio para isso, no seu grupo político, no seu partido político, no seu eleitorado. Porque se ele não tiver, se ele dissolve o parlamento, vocês escolhem outro, né, outros deputados que vão escolher outro primeiro-ministro. Bom, tem mais um elemento aqui para a gente pensar também. Se o primeiro-ministro não dissolver o parlamento, né, e o parlamento não derrubar o primeiro-ministro, você tem aí um mandato que, em geral, é um mandato máximo de 4 anos. O que acontece? É óbvio que o parlamento não pode ficar indefinidamente. O primeiro-ministro pode, enquanto tiver apoio do parlamento. Mas no parlamento, se o parlamento não for dissolvido antecipadamente, quando completam 4 anos de mandato, isso é o normal, né? Tem variações de mandato também, mas o normal são 4 anos de mandato. Quando completa os 4 anos, há então uma dissolução automática. Não é o primeiro-ministro que dissolve, terminou o mandato. Aí terminou o mandato, ocorrerão eleições, onde então vão ser escolhidos novos deputados e o governo vai ser posto em votação, vai ser posto
né, em análise pela população. Porque aí, se a população quiser que aquele governo continue, vai ter que dar a maioria do partido político ou dos partidos políticos que apoiam aquele governo, aquele primeiro-ministro. Se a população não quiser que esse governo continue, né, então ele vai votar em outros partidos políticos, né, que não apoiam esse governo. Em algumas constituições, sim, né, nem sempre há mandato mínimo. Então, pode, como eu disse, pode ser um dia, pode ser 30 anos, não há mínimo nem máximo em geral. Algumas constituições estabelecem um mínimo. Então, algumas constituições falam, por exemplo, não pode haver uma dissolução do parlamento, nem queda do governo no primeiro ano de mandato. Então, você tem um tempo mínimo ali, um ano. Às vezes, umas estabelecem 3 meses, mas, em geral, não há. Pode ocorrer, mas, em geral, não há. Nem mínimo, nem máximo. Nem máximo. Para o primeiro-ministro. Para o deputado, para os legisladores, sempre há máximo. Né? E, na maior parte dos casos, não há mínimo, embora possa ocorrer também. Não pode dissolver o parlamento nos 3 primeiros meses de mandato ou no primeiro ano de mandato. Isso vai variar. Uma ou outra Constituição tem isso. Tá bom? Então, nós temos no acúmulo de função, o mandato fixo e a ideia, então, de separação de poderes, que, como eu já mencionei, ela é diferente no sistema parlamentar, porque nesse sistema há essa proximidade entre executivo e legislativo, podendo um intervir no normal funcionamento do outro. Tá? E o judiciário sempre autônomo. Tá? Uma coisa importante aqui, antes da gente fechar, nosso tempo se esgotou, mas só antes da gente fechar, uma coisa importante para a gente lembrar. No sistema presidencial, os poderes, eu falei isso na aula passada e repito, os poderes do Estado não são soberanos. Quem é soberano é o Estado Federal brasileiro e quem é o titular da soberania é o povo brasileiro. Bom, a gente sabe que essa titularidade, o povo, o titular, ela é uma pretensão, ela é uma busca, ela é um dever ser, né? Mas ela não ocorre. Não é povo titular. Povo titular de quem manda mesmo é quem tem poder econômico, são os caras que. Aliás, só lembrando disso, né? Os caras, os donos dos meios de comunicação, os caras que têm muita grana, esses caras que mandam. Né, que elegem, que financiam campanha, que derrubam, que contam mentira, que produzem fake news, que sustentam governos, etc, etc. Né? Não sei se vocês viram a capa do Estado de São Paulo e do Globo, né, no dia seguinte da manifestação no Brasil inteiro. Gente, isso é inominável. Eu não consigo nem ter adjetivo para falar a respeito disso. Isso não são pessoas sérias, não é um órgão sério, não é jornalismo sério, não é nem jornalismo. Isso não é jornalismo. Não é jornalismo. Jornalista tem que dar notícia. Aconteceu, tinha isso, 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 e tem que dar notícia. Né? E os caras não dão notícia, inventam, encobrem, escondem. É um absurdo. É um absurdo. Aí fica difícil você falar como é que democracia, como é que o povo vai poder construir a sua. Vai construir a sua opinião sobre as coisas se ele não tem acesso aos fatos. Se a imprensa mente, encobre, distorce, é muito grave, é muito grave, é muito grave. Então, essa coisa da soberania, né? A soberania, ela deve ser a soberania popular. Mas para você ter soberania popular, você tem que ter uma população informada, educada, com órgãos de imprensa livres, sem mentiras, sem fake news, né? Sem guerras híbridas, sem guerras de afetos, sem manipulação, né? Enfim, assim, toda essa loucura que a gente está vivendo em vários lugares do mundo, e muito especialmente aqui no Brasil. Né? Mas então a ideia, isso é importante se lembrar. Então, você fala, o Senado é soberano? Não tem. Né? Soberano deveria ser o povo que vai escolher os legisladores que vão elaborar uma Constituição, e essa Constituição, então, é o produto dessa vontade soberana. E todos os poderes constituídos devem obediência à Constituição. Então, ninguém, nada pode mais do que a Constituição.
nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário. Ninguém pode mais do que a Constituição. E a Constituição é fruto da vontade soberana do povo. Isso é a teoria, né? Bonitinha, assim, bonitona, etc. Mas depois a gente vai observando, e vocês vão observando e vendo as distorções e o quanto, né, que a gente tem ainda que caminhar para conquistar isso. Né? A ideia é conquistar, sim. A ideia é que esse povo soberano, né, bem informado, com a imprensa livre, não a imprensa manipulada, sem ser vítima de fake news, sem ser vítima do ódio de ninguém, sem ser vítima da ignorância e de outras coisas mais, que essa população livremente possa discutir, debater, pensar, construir as políticas públicas, escolher os seus governantes. Né? Isso é o que a gente busca, né, numa democracia, por diversos mecanismos democráticos que a gente ainda vai discutir também. Né? Mas isso é algo a ser construído. Né? Democracia é um caminho, né, que a gente caminha e que ultimamente tem sido muito atacada em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, fortemente, por movimentos neofascistas, né, de ódio, né, e etc. É, porém, você tem alguns sistemas pelo mundo afora, por exemplo, Inglaterra, Suécia, onde o parlamento é soberano. Então, vocês vão ouvir falar nisso. Ou seja, o parlamento inglês ele é soberano, o parlamento da Suécia ele é soberano. Aqui não. Aqui seria um órgão de soberania, né? Um órgão que, portanto, zela pela Constituição, interpreta a Constituição, seria o STF. Né? Mas a soberania ela está encarnada, a soberania popular está encarnada na Constituição, que é fruto de um poder, ou que deveria ser fruto de um poder popular. Tá? Bom, nós vamos voltar nessas questões mais adiante. Vocês vão anotando aí as dúvidas, que tenham, você tem muitos detalhes nessas questões, podem trazer para mim, né, na próxima aula. Essa aula também ficou gravada e vocês encontram no meu blog também muito material, muitos textos. Esse meu livro tá lá disponível, vídeos também, vídeos curtos sobre sistemas de governo. Dá para vocês se divertirem bastante também lá no blog sobre isso. Beleza? Então, até amanhã. Alô, Tamires. Até amanhã, todas, todos, todes. Luiz Felipe, Marina. Até.